Eu me chamo Ariadnes de Oliveira Chagas e tenho 23 anos. A minha primeira gestação foi na época da pandemia. Ela tinha acabado de explodir a pandemia, foi em 2019. Eu tinha 21 anos. Eu descobri, assim, eu vinha de um relacionamento, né, de 2 anos, indo para 3 anos, né? Aí a gente acabou descobrindo, foi por acaso mesmo. Minha menstruação sempre foi bem reguladinha. Acho que com a pandemia, com todo esse negócio de ficar dentro de casa, né? A gente acabou distraindo e foi. A minha menstruação atrasou. Eu falei, tem alguma coisa errada, né? Aí eu descobri, fiz o teste, deu positivo. No outro dia eu já fui no laboratório e deu positivo também. Então, depois que eu descobri, eu acabei me separando dele, não deu mais certo. E eu vim com essa trajetória sozinha, entre aspas, porque eu tenho minha mãe, né? Então, não é assim tão sozinha da minha gestação. Eu sou estudante, né? Então, na época eu estava tendo aula online. Eu sou estudante da Unifesp, eu faço biologia, bacharelado. Na época eu estava tendo aula online e quando eu tive o meu primeiro neném, que é o Carlos, tinha acabado de começar, né? Porque a minha gestação estava na época ainda da pandemia, então ainda estavam se regularizando. Não estava tendo aula. Não sabia como é que ia fazer, assim, o ensino remoto, como é que... Então, eu tive o Carlos em janeiro de 2021 e aí foi justo quando começou o semestre. Eu estava muito sozinha, minha mãe trabalha, não tem como me ajudar, né? Então, eu estava no período remoto, só que eu acabei reprovando, porque depois que a mulher pare, até ela se acostumar com a rotina do neném, com tudo aquilo de extragestação, tem a queda hormonal, aí eu entrei em depressão, eu acabei reprovando nesse semestre. Mas eu ainda continuo estudando, eu não desisti, né? Porque eu desisti jamais, né? O futuro dos meus filhos. É complicado. Complicado que eu diga assim, a questão mais da sociedade achar que a mãe tem que fazer tudo sozinha. Então, se todo mundo da família fizesse seu papelzinho certinho, não ia sobrecarregar ninguém, né? Mas cobram muito da mãe e esquecem do pai, esquecem do resto da família, né? Tipo, não é algo impossível. Não é impossível você ser mãe solo. Vai ser difícil, porque ou você trabalha, ou você cuida do filho, ou você estuda, ou você cuida do filho, você tem que escolher, né? E quando você escolhe ou vai trabalhar ou vai estudar, com quem eu vou deixar meu filho? Porque você não tem essa base, né? Não tem esse apoio, que seria uma família tradicional, né? Eu vou trabalhar, mas eu tenho alguém em casa com quem contar. Chega à noite, eu tenho com quem contar, né? Tipo, as minhas vizinhas são tudo mãe solo. Só que a diferença é que elas têm 3 meninos e eu tenho minha mãe para me ajudar, que é o que me apoia muito. Mesmo ela trabalhando, eu consigo conciliar, cuidar do meu filho e ir para a faculdade, porque ela está me apoiando. Mas tem muita mãe que é expulsa de casa porque engravidou. Todo mundo apoiando. Você é guerreiro, você é aquilo. Mas a mulher não, né? A mulher é cobrada desde pequena a seguir um padrão, né? Quando ela quebra esse padrão, aí chega um monte de pedra em cima dela. A mãe solo, qualquer coisinha que ela fizer, eu acho que a mãe em si,
Qualquer coisinha que a mãe fizer, escolher, ela é julgada, né? Então, eu acho que o que pesa mais é esse julgamento de todo mundo, né? Que esperam que a mãe seja perfeita, que esteja arrumada, que cuide do filho, o filho esteja perfeito, a casa arrumada, né? Eu me senti muito sozinha no início, né? Porque tem aquela questão de quando você está gestante, você está produzindo hormônio o tempo todo, né? Eu falo muito dessa questão hormonal porque o pessoal esquece, né? Que a mulher, ela está produzindo hormônio o tempo todo, então é uma bomba de hormônio, assim, é muita emoção o tempo todo. Aí depois que você pare, aí esse pico hormonal baixa. Aí é o que vem, a depressão pós-parto, que muita mulher sofre, né? Então comigo veio essa depressão e veio a questão de eu contar com ajuda, pensando que eu ia contar com a ajuda do pai, e ele não tive essa ajuda nenhuma, né? Então foi um baque pra mim, né? Meus pais são separados desde quando eu era novinha. Só que o meu pai, ele sempre fez o papel dele, né? Ele sempre cuidou de mim, nos finais de semana eu sempre passei com o papai. Ele sempre pagou a pensão, né? Ele faz o papel dele até hoje. Mesmo ele morando longe, ele faz o papel dele. Então, isso era um modelo que eu esperava pro pai do meu filho, que eu esperava. A gente pode não estar junto? Beleza. Isso não impede de nada da criação da nossa... Eu fui criada assim, separada, e eu não tô morta. Eu sobrevivi. E eu esperava, no mínimo, isso, né? Que ele seria um pai presente pro nosso filho, né? Só que aí eu descobri que não. Então essa expectativa que eu criei, que foi quebrada, foi um baque pra mim, né? Então eu me senti muito sozinha. Mas aí depois a gente vai se acostumando, vai passando o tempo, a gente vai superando e vai levando, né? A minha segunda gravidez, aí eu já não levei com tanto, assim, espanto, né? Que a primeira você espanta, né? A segunda, assim, eu dou conta. Depois de tudo que eu passei, eu sei que eu vou dar conta, né? Mas essa segunda, eu que escolhi ficar sozinha. Porque eu acho que vem muito de trauma. Eu achei melhor não... Só que ele já é diferente do outro pai, né? Ele já tá mais presente, ele é mais pai do que do meu filho, que não é nada dele, do que o biológico mesmo. Tem buchuda que enjoa, eu acabei enjoando, aí eu falei pra ele, olha, não dá mais certo. A gente vai ter que dar um tempo, separar, porque eu realmente não... Eu pensei que era só história da sociedade, mas realmente tem mulher que enjoa mesmo. Eu realmente enjoei da cara dele. Tinha coisas que ele fazia de nada que me irritava. Eu falava pra ele, assim, o que eu quero num relacionamento que eu tô o tempo todo irritado com uma pessoa, né? Então vamos se afastar um pouquinho. Mas a gente se dá super bem, ele tá super ativo na gestação, né? Diferente da primeira, que eu passei realmente toda sozinha. Eu fui todas as consultas sozinha, todas as ultrações sozinhas. Nessa não. Ele quer estar bem presente, né? Eu que realmente escolhi não... Acho que é mais por trauma mesmo. Mais por me acostumar a ficar sozinha do que... Até eu me acostumar a ficar com outra pessoa demora. Tem essa questão do trauma, né? Eu escolhi não ser remoto porque a gente já tinha saído de uma aula de aulas remotas, de 2 semestres remotos, né? E meu curso, ele requer muita prática, muita aula prática, muito laboratório, muita ida a campo. Então eu optei por não. Minha médica falou, olha, se você quiser, você não tem a lei, né? Que ampara gestante, eu te dou o laudo e você fica em casa. Eu falei, não, eu preciso dessa experiência, é muito importante essa experiência. Sem contar para sair da rotina, né? Você cria toda uma rotina, fica chato, a gente sai da rotina de vez em quando. Eu precisava ver gente, ter esse contato com pessoas, né? Então, como eu tô fazendo? Eu tô tendo aula
já tem 2 meses, né? A gente já está na metade do semestre. E eu contratei uma pessoa para ficar como babá. Porque o meu curso ele é integral. Então, vai ter dia que eu vou ficar o dia todo na faculdade, eu tô tendo estágio, e vai ter dia que eu vou ficar só à tarde. E como o bebezinho ainda, a gente não tem berçário público aqui em Marabá, a creche só aceita a partir de 3 anos, né? Então, eu tive que procurar uma babá e me virar para pagar a babá, né? Então, como eu tenho essa casa compartilhada com a minha mãe, a sorte que ela faz as compras, né? E eu fico responsável por essa, de pagar a babá. Eu tenho minha fonte de renda, eu recebo auxílio do governo, né? Eu consegui bolsa da faculdade também e eu ainda recebo pensão. Como eu falei que meus pais são separados, então como eu ainda estudo, eu ainda recebo pensão. Então é assim que eu me sustento, porque não tem como eu trabalhar, pagar uma babá e ir para a faculdade. Ou eu trabalho e pago a babá, ou eu estudo. Então não tem como eu conciliar isso. Aí, quando a bebê nascer, eu vou requerer essa aula remota. Porque tem a questão dos 6 meses, né? Só a amamentação. Fica mais fácil para mim. Mais fácil entre aspas. Fica melhor, mais cômodo para mim eu ficar em casa com a criança, né? Do que sair com toda uma pandemia, com uma criança de 1 mês, não é apropriado, né? Então, vou ficar em casa, vou entrar com esse recurso, ver se eu consigo. Ver se eu consigo, não, eu vou conseguir, porque eu já conversei com os professores, né? E todos já apoiaram. Você tá em qual semestre? Eu tô no 6º, são 8 semestres em biologia. Tô quase terminando. Quase terminando, entre aspas, porque eu reprovei um semestre, então eu tenho só 3 ainda para cumprir. Para depois da faculdade, eu penso em concurso, né? Se não aparecer nada, alguma oportunidade dentro da minha área, né? Então, estudar para concurso. Ou então, se aparecer algum mestrado na Unifesp, que tem os mestrados que estão lançando agora na área de biologia, que são muito interessantes. Aí eu tento um mestrado. O teu curso é licenciatura? Não, bacharelado. E assim... Se fosse licenciatura era mais fácil, né? Porque aí eu ia para alguma escola e já estava contratada, porque o que precisa é de professor, né? Mas o meu é bacharelado. Para eu dar aula, eu preciso fazer uma especialização em licenciatura. Antes de ser mãe, o que eu digo que mudou foi a paciência. Você cria paciência, brota a paciência do nada. Você tem que ter paciência, né? Muita paciência. Porque tem coisas que não tem como você ficar com a cabeça com aquilo, se preocupando com algo que não está no seu controle, né? Tudo muda na sua vida, é uma reviravolta. Você não dorme mais por um período, eu ainda não estou dormindo, vai vir de novo o período que eu não vou dormir. Você não pode sair, não é que não pode sair, mas tipo, você sai, você tem que pensar, com quem eu vou deixar o neném, né? Se a comida dele já está pronta, se o leite, se ele vai ter fralda, se vai ter tudo. Então você cria a responsabilidade. Antes não, né? Eu podia sair, eu não tinha com quem dar, eu não tinha que dar satisfação para ninguém. Minha mãe, ela sempre me criou muito livre, eu sempre respeitei ela e ela me respeitou. Então, assim, eu sempre fui muito livre e eu não precisava dar satisfação. Eu falava, mãe, tô aqui. Ela falou, beleza. Eu não dava satisfação, né? Eu tinha outros planos, tinha outras preocupações, nada a ver, mas depois que você vira mãe, você perde tudo isso. Perde entre aspas, né? Você foca em outro lado. Você foca no seu filho, no que dá pra você focar. Porque tem coisa que não dá, né? Ou você faz uma ou você faz outra. Aquela questão de você doar o seu tempo pra criança. É só um período. Eu tenho amigas que ficaram grávidas também na pandemia. Aí de vez em quando elas me pedem socorro assim, amiga, como é que você passou por isso? Falei, calma, vai passar. Tudo passa.
só questão de paciência. Você cria paciência, né? Então, não é eterno esse período que você está passando. A minha mãe é minha amiga, né? Minha mãe é a minha amiga, não é aquela relação que todo mundo pergunta assim pra ela como ela reagiu depois que soube que eu tava grávida, né? Tipo, nossa, porque esperam aquela reação que a mãe fica brava, né? Que a mãe expulsa, que é o que a maioria faz. Mas minha mãe não, minha mãe sempre me acolheu. Independente das escolhas que eu faço, minha mãe sempre me acolheu. Então minha mãe sempre foi minha amiga. Eu nunca... Tanto é que o pessoal fala assim, conta os relatos das suas mães, e eu não reconheço minha mãe como essa mãe tradicional, assim, rigorosa, que tá sempre no eixo, puxando assim. Minha mãe não, minha mãe é aquela pessoa acolhedora, conselheira, ela tá sempre me aconselhando e eu tô sempre sigo os conselhos dela. Então o que eu digo é que minha mãe é minha amiga, minha melhor amiga é minha mãe. E é por ela que eu consegui me reerguer. Eu acho que Dia das Mães é todo dia. Que esse dia é mais para lembrar para os outros que sua mãe é importante, né? Porque você não deixa de ser mãe. Dia das Mães não é só um dia do ano que colocaram, né? Então, para mim, é importante para os outros lembrarem que você tem uma mãe, que você deve, mas que você tem que lembrar, olha, minha mãe cuidou, dedicou tantos anos da minha vida, eu vou pelo menos passar esse dia do ano com ela para homenagear ela. É mais essa questão do que... Eu não tenho outro sentido pro Dia das Mães. O Dia das Mães é todo dia.